Você aí, você acredita em extraterrestres? Alô, pessoal de Varginha! Se acredita? Tudo bem. Se não acredita, tá tudo bem também. Como muitos de vocês já sabem, e eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu acho muito legal ouvir esses relatos, mas por falta de evidências mais físicas e detalhadas, eu acabo sendo bastante cético quanto a isso. Foi um barulho aqui. Caramba, não, vamos manter o papo na boa aqui, tá? Pois é, gente, na aviação a gente acaba escutando muitos relatos de pessoas que juram ter visto objetos voadores por aí. A gente podia falar de vários casos, até alguns famosos, como a Noite Oficial dos OVNIs, que a gente até já falou aqui. Mas hoje é uma história que ficou muito famosa no Brasil no ano de 1982, porque além do piloto, ela também envolveu todos os passageiros em voo. Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O dia era 8 de fevereiro de 1982. Um Boeing 727-200 de matrícula Papapapa Sierra November Golf fazia o voo VASP 169 entre Fortaleza e São Paulo, com escala na cidade do Rio de Janeiro, quando por volta das 3 horas da manhã o piloto avista uma luz vermelha, não, laranja, não, era azul, não, era branca. Ficava mudando de cor, tá? Era uma luz que variava de cores. Tá bom. Mas antes, deixa eu falar de uma oferta especial da Black Friday para a VPN da Surfshark. Usando o meu cupom AVIões, você vai obter 85% de desconto. Caramba, 85% de desconto. E mais 3 meses grátis. Ô louco, meu! Malito, o que é essa VPN aí da Surfshark que você tanto fala, hein? VPN, meu amigo, é a sigla para Virtual Private Network, ou rede privada virtual. É uma tecnologia de proteção que criptografa as informações entre o seu aparelho, esse aqui, ó, e a conexão com o servidor de internet. É como se fosse um túnel protegido. Com uma VPN, você consegue alterar, por exemplo, o seu local de conexão. Mesmo estando no Brasil, você pode se conectar como se estivesse lá nos Estados Unidos, ou na França, ou em qualquer outro lugar. E aí dá para fazer pesquisa de preços de passagem aérea, preço de hotel e comparar qual que é mais vantajoso comprar. E também assistir conteúdo que é bloqueado em seu país, como Netflix, por exemplo. É só vantagem. Então aproveite essa super promoção da Black Friday. 85% de desconto e mais 3 meses grátis. Corre que o link está aí na descrição e no comentário fixado. O piloto Gerson Maciel de Brito, depois de um tempo avistando esse objeto não identificado, ele não pensou 2 vezes e decidiu contar aos passageiros tudo o que ele estava vendo, para que os passageiros também pudessem testemunhar o fato. E foi mais ou menos assim, ó. Atenção, senhores passageiros, observem o foco de luz à esquerda, não fiquem preocupados, peço apenas o testemunho dos senhores para o fenômeno que estamos presenciando. Agora, imagina o alvoroço que foi dentro dessa cabine. Já chegou o disco voador! Se tivesse alguém querendo dormir na viagem ou terminar de ler um livro, já era, né? Ficou para depois, porque parece que esse voo foi bastante animado e os passageiros foram todos para a janela ver esse tal objeto voador e brilhante que mudava de cor. O piloto decidiu entrar em contato com o controle de voo do SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, para perguntar se havia algum outro aparelho em tráfego naquela região, igual o pessoal está fazendo agora lá em Porto Alegre, com aquelas luzes, tá? Poderia me informar se há algum tráfego no seu escopo aí na posição 9 horas do VASP 1 no 69? E aí
O Centro Brasília responde: desconheço o VASP-169. E o comandante continua explicando: é que a gente está observando aparentemente uma aeronave, mas a iluminação fica mudando de cor sistematicamente. É alaranjado, vermelho, branco. Aparentemente pareceu um tráfego com as luzes acesas, mas como está com uma variação de cores muito acentuada, nós estamos até desconfiados que seja alguma coisa diferente. E aí, não satisfeito, ele pergunta se tem outra aeronave na rota que pudesse ajudá-lo a identificar aquela visão. E aí outros 2 pilotos entram na história. O piloto do voo TB-177 da Transbrasil entrou para se comunicar com o comandante Brito e informar o que ele estava vendo. A gente está avistando aqui realmente uma nuvem bastante grande e aparentemente fixa e seguinte com o que o VASP está reportando. Já o outro piloto, que era um da Aerolíneas Argentinas e que também estava nessa rota, disse que estava com pouca visibilidade naquele momento por causa da nebulosidade. E aí, depois de um tempinho, eles voltaram a trocar informações novamente sobre o objeto não identificado, sempre a pedido do comandante da VASP. Nesse momento, o Centro Brasília informa: VASP-169, informo que estou recebendo um ponto desde 50 milhas sul de Belo Horizonte. Um ponto exatamente na posição 9 horas, seguindo o impulso exato do VASP-169. E continua: ele está a 8 milhas na posição 9 horas, ele segue precisamente o VASP-169. Então, o piloto do voo 177 entra novamente na conversa dizendo: positivo. Essa luminosidade que o VASP vem reportando, nós estamos observando. Está na nossa posição 11 horas, ok? E aí o comandante da Aerolíneas Argentinas também entra na conversa agora para dizer, já saiu dizendo das nuvens, ele fala assim: não será Vênus? E aí o outro piloto rebate: é, mas Brasília está recebendo lá no radar. Aí mais tarde o Sindacta desmentiu essa informação de que havia confirmação de algo no radar. E explicaram ao jornal Estado de São Paulo na época que esse ponto dito na troca de mensagens não significava necessariamente uma confirmação de um objeto voador. O ponto é a primeira característica de manifestação do radar que pode ser falsa, ou uma série de coisas que não necessariamente vão caracterizar a existência de um alvo ou massa ou objeto. Na época, o chefe de divisão de operações do Sindacta chegou até a levar alguns jornalistas para ver essa tela do radar que estava controlando o voo 169 e mostrou esse ponto visto pelo controlador, informando uma possível anomalia eletrônica, já que nas outras telas em volta, ao lado do Sindacta, esse ponto não aparecia. Bom, a gente aqui do Aviões e Músicas, vocês sabem, né? A gente entra em contato com as pessoas para saber das coisas. Então a gente entrou em contato com o Sindacta e com a Força Aérea Brasileira para tentar entender um pouco mais dessa história. Mas eles explicaram que todos esses documentos, vídeos, fotografias, relatos, relatórios, no âmbito do Comando da Aeronáutica sobre fenômenos não identificados, ali no período entre 1952 até 2021, já foram transferidos para o Arquivo Nacional, onde são de domínio público. Então o Comando da Aeronáutica recebe essas informações, registra, cataloga e encaminha as ocorrências lá para o Arquivo Nacional. E elas são disponibilizadas para consulta de qualquer pessoa, tá? E a Aeronáutica também informou que não realiza estudos e análises sobre este assunto. Simplesmente cataloga as informações prestadas por terceiros e remete periodicamente para o Arquivo Nacional. Mas essa história envolveu tanta gente, todos os passageiros confirmaram a versão do comandante Brito para a imprensa, naquela época, tá? Além dos relatos dos outros 2 pilotos. Por isso, desde então, muitos astrônomos e físicos se debruçaram sobre o tema para tentar entender o que aconteceu nesse dia. Mas tem um negocinho, né? Aquela pergunta feita pelo piloto da Aerolíneas Argentinas: não será Vênus? Não dá uma boa dica, não? Então, ó, em agosto desse ano, o astrônomo e professor Luiz Augusto Leitão da Silva publicou uma revisão bem completa sobre o caso envolvendo o voo 169 da VASP, para tentar explicar o fenômeno por meio da ciência. O interessante desse estudo é que ele dialoga em alguns momentos com a visão oposta do arquivista e militar Rodrigo Moura Visoni. Primeiramente, é importante falar aqui que o astrônomo Luiz Augusto acredita que não se tratava de um objeto voador não identificado, mas sim do planeta Vênus. E o seu trabalho faz alguns contrapontos com a conclusão de Rodrigo Moura Visoni, que também lançou recentemente um artigo sobre o mesmo caso, só que com uma conclusão
completamente oposta. E embora eles concordem em vários pontos, os dois estudiosos discordam em vários aspectos, e cada um tem uma conclusão diferente para o mesmo fenômeno. Então vamos entender melhor. Para confirmar que se tratava mesmo de Vênus, o astrônomo explica que o que aconteceu foi que pilotos e passageiros viram naquele dia o planeta, cujo nascimento foi antecipado por ter a sua imagem distorcida por um efeito de miragem atmosférica, possivelmente do tipo Novaya Zemlya, que é um efeito Nova Zembla, que é basicamente uma variedade mais complexa de uma miragem superior. Então o que ocorre é mais ou menos isso, mais lá para perto dos polos, né? O planeta, né, que é um globo, e o Sol, com a luz do Sol passando, o Sol não nasceu ainda, ele não está visível no horizonte, mas os raios de Sol passando, eles iluminam uma camada superior da atmosfera, e por causa de fenômenos de refração e tudo mais, ele aparece como se fosse uma miragem, é como se o Sol tivesse nascido, só que não está na hora dele nascer ainda, basicamente é isso. Então, o que o astrônomo defende é que pode ter ocorrido um efeito semelhante com o planeta Vênus, e essa explicação é necessária para esclarecer o ponto de vista do astrônomo, porque compreender a ocorrência de uma miragem atmosférica do tipo superior é condição essencial para entender a visibilidade de Vênus naquele horário e naquele dia, na altura da cidade de Bom Jesus da Lapa, que foi onde a luz estranha começou a ser observada às 3h12 da manhã. Isso porque naquela posição e ao nível do mar, Vênus nasceria somente às 4h01. E é interessante entender também sobre esse efeito da miragem atmosférica para compreender de forma mais ampla a descrição feita pelo piloto no relatório oficial depois do ocorrido. O piloto escreveu assim, ó: a intensidade da luz era compacta, muito viva e contrastava sobremaneira com a luminosidade de Vênus e as demais estrelas, que eram bem mais tênues, possivelmente em decorrência do luar que fazia. Desejo frisar que Vênus já é velho conhecido planeta de luminescência mais branda, fixa e composição definida pela rotação da Terra, e em tom sempre azulado. Tendo a compreensão da miragem e da sua consequente distorção causada pelo efeito, a fala do piloto se torna meio ambígua. Então não dá para ter certeza se ele viu ou não Vênus simultaneamente ao objeto reportado. Vocês estão entendendo? Porque ele disse que conhece Vênus, mas ele não fala que viu Vênus. Ele fala que viu só esse negócio. E aí, como é que fica? Tinha Vênus? Não tinha, ou tinha esse negócio e mais Vênus? Porque Vênus tinha que estar visível. Bom, um outro detalhe que o astrônomo comenta em seu trabalho é sobre as imagens feitas por uma passageira do avião. Pois é. Por sorte, no voo 169 da VASP tinha uma fotógrafa profissional. Ela estava aprendendo, mas era profissional. E que também era estudante de jornalismo, a Lígia Rodrigues. Na época ela tinha 23 anos e tinha em mãos uma Nikon FM50. A de filme ainda, tá? Não existia câmera digital. E acabou tirando algumas fotografias do que era possível registrar naquele momento. Então vamos ver as imagens em discussão. Aqui vocês estão vendo as imagens dos negativos da passageira. Na análise do professor e astrônomo, as fotos 1A e 1B, que são os negativos 10 e 11, não mostram muita coisa, apenas o céu escuro. Já na foto 1C, que é o negativo 12, é possível ver traços luminosos, fracos e imprecisos. Já as imagens 1D, 1E e 1F, que são os negativos 13, 14 e 15, são mais interessantes para o professor, porque são a partir dessas imagens que ele e o arquivista Visoni discordam totalmente. Para o arquivista Visoni, a imagem 1E é a que melhor mostra a aproximação do OVNI ao avião da VASP. E por estar tão próximo da aeronave, não poderia se tratar do planeta Vênus. Para ele, a posição do OVNI era favorável e a luz emitida tão intensa que pôde iluminar a asa esquerda do avião e permitiu a realização da foto. Enquanto a 1D, que é o negativo 13, evidenciou a abundante luminosidade do OVNI, que clareou as nuvens ao redor e a asa esquerda da aeronave. Já para o astrônomo Luiz Silva, as imagens obtidas pela passageira certamente não mostram o fenômeno que estava sendo avistado pelo comandante Gerson Brito. Para ele, embora tenham sido alertados pelo comandante, passageiros não sabiam exatamente o que eles tinham que ver ou fotografar.
porque eles foram acordados ali de surpresa no meio da noite, eram 3 horas da manhã, vocês lembram, né? Ou porque as janelas do avião também não tem lá uma boa transparência, vocês sabem disso, né? O astrônomo diz que as imagens precisam ser interpretadas em conjunto para fazer sentido, e que, portanto, analisando um D, um E e um F, ele acredita que se trata somente dos reflexos de uma das luzes fixas de navegação da aeronave em nuvens muito próximas que estavam sendo atravessadas pelo avião. E para provar a ocorrência de nuvens no céu naquele dia, o professor utilizou imagem de satélite que mostram tanto faixas de céu aberto quanto faixas de nebulosidade. Ele disse o seguinte: nuvens que, sem dúvida, ao cruzarem defronte de Vênus, produziam variações de brilho, erroneamente interpretadas pelas testemunhas como movimentos de aproximação e afastamento do objeto. Um outro aspecto comentado pelo astrônomo é que observar ainda a imagem 1E, que é o negativo 14, a sua posição não coincide com a que foi reportada pelo piloto, que disse que o objeto estava na posição 9 horas. Esse negócio de posição 9 horas é o seguinte: você pega um relógio e posição 9 horas seria a esquerda do piloto, mais ou menos aqui, ó, onde está a esquerda dele, tá? Meio-dia é à frente, 3 horas é à direita, 6 horas é atrás, é isso. O professor disse que a autora da foto estava sentada na poltrona 5A, ou seja, na parte da frente do avião. Então, olhando a imagem, fica mais fácil de entender. Considerando o mesmo grupo de imagens, um D, um E e um F, ele diz que é possível ver a ponta da asa esquerda do avião em todas as 3 imagens, e se vê claramente a luz fixa de navegação posicionada junto à extremidade da asa. Ora, se você está na 5 alfa e você consegue fotografar a ponta da asa esquerda, então você não está olhando para a posição 9 horas, você está olhando para 7 horas. Analisando a posição e também as luzes de navegação, tanto fixas quanto as que piscam, que podem ser vistas na imagem, o astrônomo defende que a melhor interpretação que se oferece para esse grupo de imagens é que se trata de um intenso reflexo de um pulso da luz de navegação fixa da asa esquerda, incidindo em nuvens muito próximas que cruzavam pela posição da aeronave naquele exato momento. Na imagem 1D, que é o negativo 13, por exemplo, esse reflexo parece ter um efeito menos intenso do que nas demais, o que para ele significa que as nuvens passantes naquele momento estavam mais distanciadas da aeronave, e também talvez porque o foco da luz não estivesse diretamente apontado para a nuvem naquele instante. O professor de astronomia também explica que a cor da luz de navegação coincide exatamente com a cor dos reflexos nas nuvens. Olha que coincidência, né? E nas imagens é possível ver outras nuvens, e que possivelmente elas estavam sendo iluminadas pelo luar intenso existente naquela noite de lua cheia. Um outro aspecto que não passa despercebido na pesquisa é o fato das asas e as luzes de navegação aparecerem tremidas em algumas dessas imagens, possivelmente por causa dos movimentos involuntários da câmera durante a exposição nas mãos da passageira, ou também por causa do movimento natural de oscilação da asa do avião. Por todas essas razões, o professor acredita que as imagens feitas pela passageira Lígia Auxiliadora Rodrigues não mostram o fenômeno que estava sendo avistado pelo comandante Gerson Brito. Ainda defendendo a ideia de que foi visto, de fato, Vênus, o físico explica que o efeito de miragem atmosférica que antecipou o horário de nascimento do planeta também distorceu consideravelmente a sua aparência normal no céu, canalizando a luz que vinha do planeta através de um efeito de fibra ótica natural, concentrando sua luz, ao mesmo tempo em que refratava aleatoriamente alguns comprimentos de onda específicos, tornando Vênus irreconhecível. Você está acompanhando até aqui? É um tema complexo, realmente complexo. O arquivista Visoni não acredita nessa teoria do físico Luiz Silva, porque para ele, uma miragem atmosférica do planeta Vênus antecipada e ocasionada provavelmente pelo efeito Nova Zembla é um fenômeno raro e não se deve desprezar a excessiva coincidência entre a posição e o deslocamento do objeto e a detecção por radar ao longo de parte da viagem, que vocês já sabem que foi desmentido pelo SINDAC. Mesmo assim, ele diz que a hipótese de uma miragem atmosférica de Vênus proporcionada pelo efeito Nova Zembla permanece sim válida. Então nisso os dois concordam. Agora, por exemplo, a gente tem as visões desses pilotos lá nos céus de Porto Alegre, né? E já existe até uma explicação científica que eles estão vendo lá. E está relacionadas com a Starlink, tá? Se você não leu, isso fica para um outro vídeo. Em relação ao VASP 169, a explicação do astrônomo
me convenceu muito, tá? E tem muito mais detalhes no site deles, não dá para contar tudo aqui, senão vocês ficam babando. Lá tem todos os cálculos de posição do planeta Vênus em relação ao avião, em relação à proa. Como é que o objeto some às vezes? É quando o VASP faz curva para cá, e aí não enxerga mais a posição lá, não causa mais a refração e deixa de enxergar. Quando ele faz curva para cá, aparece de novo. Então é um objeto que estava parado em relação ao avião. Então seria mais ou menos Vênus mesmo. E eu acho que vale uma visita lá no site desse astrônomo, tá? Tá tudo explicado lá. Mas e você? Você acredita em quem? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Ó. Esses estudos que a gente falou aqui foram gentilmente cedidos pelos 2 pesquisadores. Eles estão disponíveis nas revistas OVNI Pesquisa e Rede Ômega Centauri. Caso vocês tenham interesse, pesquisa aí nos 2 lados e tirem suas conclusões. Se curtiram, deixa o like e se inscreva no canal. Considere apoiar o conteúdo clicando no botão Seja Membro. Seu nome aparece para sempre aqui do lado e você ainda ganha 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas. Um grande abraço, um bom domingo e até o próximo voo!